Oi, gente, o Amigo Animal está começando. E eu quero começar hoje falando do problema de comportamento animal. A gente sabe que um dos maiores causadores de devolução e de abandono de animais, ele vem de uma questão de comportamento, de animal que não se adapta no ambiente ou não se deu com outro animal que já estava na casa, péssimo conhecimento por parte do tutor, que não foi buscar esse conhecimento antes de levar um novo animal para dentro de casa, confundir a adaptação de um cão com outro cão, com a adaptação de um gato quando chega no ambiente. E a gente tem uma tendência em achar que o que a gente faz com o cachorro também dá certo com o gato. Então, hoje, eu convidei a Bianca, que é a veterinária da Ceva, que é uma multinacional francesa que vende vários produtos veterinários. A Ceva, pensando e detectando essa problemática, né, Bianca, ela lançou alguns produtos que auxiliam na adaptação desses animais nessas situações não só de socialização, a Bianca vai explicar melhor, mas também situações de conflito, situações de depressão, de tristeza, de medo. Nós vamos começar falando dos gatos. Obrigada, Bianca, por ter vindo aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho desse produto dos gatos, que se chama Falloway. E para que ele serve? Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E realmente a Ceva traz essas soluções para auxiliar nas situações adversas que a gente tem no dia a dia dentro de casa com os cães e os gatos. Então, na linha Falloway, a gente tem dois produtos, o Falloway Classic e o Falloway Friends. O que a gente vai usar na maior parte do tempo é o Falloway Classic, que corresponde a um análogo sintético do odor facial felino. Então, explicando em palavras aí mais fáceis de todo mundo entender, é a mesma mensagem química que o gatinho libera quando ele roça a cabecinha nos móveis, no ambiente, que é um hábito super natural do gato. Todo mundo que já viu, que já conviveu com o gato, viu ele fazer isso. Aquele cheirinho que eles gostam de deixar nos locais. Perfeito. Esse Falloway, ele tem esse cheirinho. Exatamente. E quando a gente coloca o produto sinteticamente ali, por forma de um difusor que a gente pluga na tomada, junto com um refil, ou através do spray, a gente consegue proporcionar conforto, bem-estar, familiaridade com o ambiente, que para a espécie que é extremamente territorialista é muito importante. E aí, com isso, vem nossas diversas indicações. Tá? E seriam quais? Por exemplo, vamos lá, um animalzinho que eu acho muito legal, gente, é quando você vai levar um animalzinho no veterinário, um gato no veterinário. Uma coisa muito legal é você espirrar esse Falloway dentro da caixa de transporte, claro, depois de lavada. Isso já dá uma bela ajudada, né, Bianca? Perfeito, isso mesmo. A gente foca na utilização do spray para o transporte, ou sempre que não tiver uma tomada ali disponível para a gente usar, ou até mesmo na hora da contenção, do manejo, na coleta de um exame. E aí, mais especificamente no transporte, a gente pede para borrifar ali o spray de Falloway Classic dentro da caixa de transporte, ou em uma mantinha que a gente pode colocar ali dentro. E aí espera 10, 15 minutinhos para o veículo alcoólico do produto evaporar, não ter mais cheiro nenhum, e aí coloca o animal lá dentro. A gente percebe que o animal já chega na consulta, por exemplo, ou já chega no destino final ali da viagem muito mais tranquilo, muito mais relaxado. A gente tem relatos de tutores, inclusive, que o animal deixou de defecar ou urinar dentro da caixa aqui, né? Isso é ocasionado justamente pelo medo, pelo nervosismo ali do animal na hora do transporte. Porque é algo que nós, seres humanos, a gente faz muito, é assimilar que o cão ou o gato, ele vai saber lidar com regras que são nossas, dos seres humanos. Então, nossa, para mim é tão simples, né? A gente está indo fazer uma viagem de carro, a gente está indo no veterinário. O gato não sabe disso. E para ele aquilo é uma situação extremamente estranha, exato. E que causa realmente esse medo, essa fobia, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E o Falloway, ele vem muito para ajudar. Porque a gente sabe que um animal que chega ali na consulta já em níveis muito elevados de estresse, a gente não vai conseguir fazer uma consulta adequada, ou seja, a gente não vai conseguir analisar o gato, fazer um exame físico adequado. Um exame de sangue que você possa estar fazendo nesse animal pode ter uma alteração por conta
do excesso do hormônio de cortisol, que altera tudo, nós também temos, é só a gente ficar estressada que o nosso hormônio vai lá para cima. Eu devo ter o meu cortisol aqui. Perfeito, se a gente não cuida, né? É isso mesmo. Então, eu gostaria de citar também que outra situação que é muito legal é quando você adota um animalzinho. É claro que eu falo sempre, existem gatos que não gostam de conviver com outros gatos e pronto. Ele gosta de ser sozinho. E a gente tem que respeitar muito isso. Mas existem gatos que sabe que gosta de brincar, que quer uma companhia. E aí você não dá para chegar e mostrar. Você precisa preparar esse ambiente para que isso seja de uma forma menos traumática possível. Porque traumatizou na primeira vez, acabou, não vai dar mais certo, dificilmente vai dar certo. Então, como é esse preparo, Bianca? Eu adotei um gatinho, eu vou chegar na minha casa, eu tenho um gato adulto, por exemplo, na minha casa, e eu quero que eles se deem bem. Como é que eu vou fazer? Com o Falloway, que daqui a pouco a gente vai montar para vocês verem, tá? Ótimo. O que a gente aconselha é já colocar o produto, o difusor, 2 dias antes daquele animal novo chegar. Por quê? Porque assim que você pluga o difusor na tomada, ele já começa a se dissipar. Mas a gente só atinge a nossa metragem máxima ali de segurança depois de 2 dias, depois de 48 horas. Atingindo até 70 metros quadrados de segurança ali do produto, tá? Então, coloca 2 dias antes. E aí, quando esse animalzinho novo chegar em casa, a gente separa esses dois. Deixa cada um em um cômodo ali da casa. O ideal, o mundo ideal, seria a gente ter um Falloway para cada um deles. Se não, o mais próximo dessa porta ali, daquela separação, a gente vai deixar o produto ali. Quando a gente fala em adaptação, em sociabilização, que é uma das indicações do Falloway Classic, a gente sempre fala para a utilização de, no mínimo, 30 dias, tá? Então, a adaptação não é assim, chegou hoje, daqui 1 hora, eles já vão ser melhores amigos. Demanda paciência, demanda ali você entender um pouquinho que cada gato tem uma personalidade, como a gente já colocou aqui, tá? Então, igual nós, né? Tem pessoas que são mais sociáveis, outras não tanto. Então, a gente vai com cuidado, com cautela, com bastante paciência, colocar o Falloway ali no local mais próximo que esses gatos estão convivendo e aos poucos ir fazendo essa adaptação, né? Então, primeiro deixa os dois separados, aos poucos a gente vai misturando os cheiros, misturando os feromônios, os odores de um do outro, até que mais para frente a gente vai começar a deixar esses animais juntos. Tá? As pessoas costumam perguntar assim, quanto tempo leva uma adaptação? Uma adaptação pode levar eu tenho vários gatos, gente. Uma adaptação, ela pode levar 1 semana, pode levar 1 mês, pode levar 3 meses, tudo depende da nossa postura, da nossa energia, da nossa ansiedade e do temperamento do gato também. Então, eu tive gatos que eu deixei na minha casa e que depois de 1 semana eu abri a porta do espaço onde eles estavam. Eles saíram e passaram pelos gatos, nem aí com os gatos, como se sempre morassem lá e foi tudo bem. E eu tive gato que foram 90 dias para adaptar. Eu já cheguei a pensar em desistir. Sim. Então, é muito difícil. Aí a gente tem que controlar a ansiedade, porque você fica de um jeito tipo, para, é para o teu bem, pelo amor de Deus. Quer que ele entenda, né, que é para o bem dele. Exato. Que as nossas regras sociais são totalmente diferentes, né? Então, quando a gente se sente sozinho, ou quando a gente vê o gato sozinho, a gente pensa, puxa, ele quer um irmãozinho. Né? Na realidade, às vezes é tanto o nosso sentimento de querer ter mais alguma companhia ali que a gente acaba transferindo isso para o gato ou até mesmo para o cão. Então, a gente fala sempre para tomar cuidado com isso que a gente chama de antropomorfização, que é atribuir sentimentos humanos para os nossos animais. Então, será que de fato aquele gato quer um irmãozinho? Ou será que a gente precisa melhorar o manejo, precisa melhorar a gatificação dentro de casa? Porque às vezes isso vai ser mais eficiente para você ter um gato com bem-estar, um gato feliz dentro de casa, com um território completo, do que mais um gato ali que vai ter que dividir todos os recursos. Então, é muito importante a gente preparar esse ambiente. E, claro, quer ter mais um gato, porque eles de fato são apaixonantes. A gente começa com, quando vai ver, a gente está com vários. É maravilhoso, mas vamos fazer isso com cautela, colocando o Falloway na tomada, tomando ali o devido cuidado que é necessário, né? Preparando o ambiente corretamente com todos os recursos necessários, que aí, com certeza, a gente vai ter uma família ali harmônica. São dicas valiosas,
É claro que o Falloway tem um custo, mas acreditem, isso vale a pena. Eu tive essa oportunidade com esse gato, que foram 3 meses de adaptação. Se não fosse o Falloway, vocês tenham certeza que não teria dado certo. Eu tenho certeza absoluta disso, porque eu tive essa paciência de analisar, colocando o Falloway no quarto, e como ele se comportou depois do Falloway e como ele era antes do Falloway. Então, eu tive excelentes resultados. Olha, não estou ganhando nada da Seva, absolutamente nada, que o objetivo da gente é dar dicas legais para vocês, que assim como eu e qualquer pessoa que lida com animais, que é o melhor para eles. Então, o que a gente acha que é legal, a gente vai indicar para vocês. Bianca, vamos lá, vamos passar para os cachorros agora, para as cachorreiras, cachorreiros, do Adaptil. Né? Qual é a função do Adaptil e como a gente pode utilizá-lo? O Adaptil é só spray? Perfeito. O Adaptil a gente tem nas mesmas apresentações, difusor com o refil e o spray. E aqui a gente tem esse mesmo apelo de trazer conforto, bem-estar, familiaridade com o ambiente para o cão também. Porém, na composição do produto, a gente tem um análogo sintético do odor materno canino. Então, é a mesma mensagem química que a mãe libera para os filhotes na hora da amamentação. Com isso, a gente percebe realmente um ambiente ali para o cão mais confortável, mais adaptável. Tá? Então, a gente vai utilizar na maior parte das situações desafiadoras na vida do cão. Quando ele chega, quando ele tem medo, a gente resgata, a gente traumatizados, cheios de medo, que não se deixam tocar. É uma forma da gente facilitar e acelerar esse processo novo de adaptação deles, né? Perfeito, isso mesmo. A gente tem bastante relato, por exemplo, de sucesso para choro noturno em cães filhotes que chegam em casa, ou na adaptação de 2 cães, até mesmo na chegada de um bebê, por exemplo, a gente sabe que vai mudar a rotina da casa e qualquer alteração em rotina para o cão, isso, a utilização do Adaptil ali vai facilitar com que ele aceite aquilo de uma maneira mais agradável, tá? Então, tanto na sociabilização, na adaptação, quanto também cachorros que têm medo de barulhos, medo de chuva, medo de fogos de artifício. A gente tem bastante estudo, bastante relato com a utilização do Adaptil para fogos de artifício. Cães com ansiedade por separação ou hiperapego, que é muito comum. A pandemia, infelizmente, trouxe uma legião aí de cães com síndrome de ansiedade por separação. Deixa eu explicar. Ansiedade de separação, gente, são aqueles cachorros que têm pânico de ficarem sozinhos. Então, quando eles percebem que você está se arrumando para sair, eles já começam a entrar em pânico, né? Já começam a gritar, a bater na porta, enfim. Aí você já sai com aquele sentimento de culpa, desesperado, que não sabe o que vai fazer. E é exatamente isso que a gente não quer. Primeiro, a gente precisa ter o autocontrole, isso é fundamental, senão não tem Adaptil que funcione. E essa é a parte mais difícil, eu concordo com vocês, porque eu ficava desesperada, agora eu não tenho mais cães, os meus já estão no outro planeta. Mas o Adaptil ele é excelente para isso também. Ele também vai fazer, a Bianca vai explicar, ele também tem aquelas 48 horas de aguardo, né? Sim, segue as mesmas especificações, né? A gente coloca na tomada, ele já começa a funcionar, mas só depois de 2 dias de 48 horas que ele chega na sua metragem máxima, tá? O spray, a gente também vai borrifar e esperar 10 a 15 minutos para sair o cheiro do veículo alcoólico, e aí ele vai conseguir ali ser reaplicado após 4, 5 horas. A gente tem que reaplicar. Então, por exemplo, num transporte, que a gente foca muito na utilização do spray, ou até mesmo no ambiente hospitalar, um cão que está internado, um cão que vai fazer uma vacina, a gente aconselha borrifar em uma mantinha, levar uma fralda higiênica a mais, ou até mesmo uma bandana, né, que a gente pode borrifar o produto e colocar no animal. Tá? Porque a gente sabe que vai ser uma situação ali estressante, né? Se nem a gente gosta de ir no hospital e a gente sabe o que está acontecendo, imagina eles que não estão entendendo nada, né? Então, gente, o Falloway e o Adaptil, os dois são da Seva, eles vendem na maioria das lojas veterinárias, nos pet shops, podem procurar, se vocês não encontrarem, podem entrar em contato com a gente, com a Clínica Viva Bicho, com o Instituto Viva Bicho, que a gente pode orientar melhor vocês, se puder ajudar, ótimo. E a gente fica muito feliz de poder passar essas dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Bianca, e parabéns à Seva e a você.
Imagina, eu que agradeço. Qualquer dúvida que precisarem, é só procurar a Seva, que a gente vai estar à disposição aí para vocês. Muito obrigada. Voltamos com o programa Amigo Animal e agora eu quero conversar com vocês sobre uma, vou chamar de doença, mas não é doença, é uma síndrome, que é uma coisa rara, mas que aconteceu aqui na Clínica Viva Bicho. Vocês vejam como são as coisas. Uma pessoa se inscreveu sua cachorrinha para castrar, na campanha de castração da Clínica Viva Bicho. No dia da castração, uma cachorrinha novinha, gente, de 1 ano e pouco. No dia da castração, chegou aqui, a moça que faz a inscrição, ela passou, olhou, percebeu que a cachorrinha estava meio tontinha, meio zonza, ela cambaleava. E aí chamou o veterinário. O veterinário olhou e falou, não vou castrar. É melhor passar por uma consulta. E aí começou, né, doutor Ricardo? Eu estou aqui do lado do doutor Ricardo, cirurgião, ortopedista, que vai contar para a gente essa novela dessa cachorrinha, que é uma coisa raríssima que nós estamos contando para vocês. É um dos únicos casos no Brasil. E uma cachorrinha que ganhou na loteria, né, gente? Porque ela caiu nas mãos certas. Porque é algo muito difícil de ser descoberto, porque os sintomas são muito parecidos, por exemplo, com um animal que comeu um corpo estranho, tem um corpo estranho dentro dele, né, doutor? Exato. Boa tarde para todo mundo. Isso foi mesmo, né? Então foi um animal que foi identificado, né, pela nossa recepcionista. Ela apresentava aí alguns sintomas neurológicos, né? Então ele cambaleava, ele se mantinha aí numa situação um pouquinho atípica, né, do que a gente está acostumado. E depois de identificado, a gente acabou encaminhando esse animal para a clínica. Né? Chegando lá na clínica, o tutor mesmo relatou que ele tinha diversos episódios, na realidade, tanto de fezes pastosas, tendendo amareladas, alguns episódios de fezes diarreicas, vômitos intermitentes, e não tinha, na realidade, uma predisposição a alimento, entre outras coisas mais. Né? Nossa clínica acabou, né, identificando aí todas essas sintomatologias, né, e acabou pedindo, né, para esse tutor. Ele foi encaminhado aí para um ultrassom abdominal, e nesse ultrassom, né, nossa médica veterinária ultrassonografista acabou identificando que ele apresentava o que nós chamamos de shunt. Tá? O shunt nada mais é do que um desvio. Tá? Então, imagina que a gente tem um desvio sanguíneo, né? O sangue venoso que deveria passar, na realidade, pelo fígado e ser filtrado, ele acaba tendo, por esse desvio, ele sendo recolocado, né? Então ele acaba voltando para a circulação sem esse processo de filtragem. Então, tá? ele sai de onde? Tá? Esse em específico, na realidade, ele acaba saindo da veia esplênica, tá? E ele acaba se encaminhando para a veia ázigos. É uma veia que vai, né, acompanha o animal normalmente no trajeto lá no tórax. Tá? Então, o shunt esplenoázigos não é nada muito, né, incomum, porém, na realidade, esse animal apresentou algumas características bastante distintas. Tá? Além desse shunt congênito, ele apresentava diversos outros shunts que nós chamamos de adquiridos. Tá? E esses shunts, na realidade, acabaram levando, né? Então no ultrassom ficou uma imagem não muito definitiva, né, daquilo que estava acontecendo. A gente acabou encaminhando esse animal para a tomografia, e na tomografia computadorizada a gente acabou identificando aí pelo menos 4 a 5 outros vasos anômalos, né, fazendo esse mesmo trajeto tortuoso aí, e acabando devolvendo esse sangue à circulação. Então, na verdade, falando de um português assim, traduzindo para a gente, a veinha que deveria ir
para o fígado, por exemplo, ela não ia para o fígado, ela ia direto para o tórax. Então, estava enchendo de sangue um lugar que não podia estar, né? E aí começaram a surgir outras veiazinhas mandando sangue para lugares que não tinha que mandar. Então, isso é que estava deixando o cachorro meio intoxicado, porque não estava filtrando o sangue, é mais ou menos isso, né? Isso, na realidade a gente chama essa síndrome de encefalopatia hepática, né? Então, o que é isso? O fígado que deveria filtrar esse sangue, então tirar as impurezas desse sangue, né, que é a função, né, característica aí do órgão, ele acaba não tendo contato com esse sangue, já que ele reflui de volta para o sistema, e aí o animal acaba tendo esses sintomas, né? Então, como foi lá identificado, lá o cambalear, lá de repente, como se ele tivesse intoxicado, como se ele tivesse sob efeito de algum tóxico, né? Dentro da circulação, e ele acaba tendo aí algumas alterações bem específicas mesmo. E quando a gente fala que ele ganhou na loteria, é porque isso é tão raro, gente, é tão difícil, que o sintoma é um sintoma tão bobo, né? Ele vomita muito, ele tem diarreia. Ainda amanhã nós vamos receber um animal que tem esse sintoma e é corpo estranho. Exato. Né? Então, é o que a maioria das pessoas identifica. Então, foi algo assim muito, muito legal que a gente quis passar para vocês, que assim nem sempre a gente dá um remedinho para vômito é a solução para resolver o problema do animal. Nesse caso, se isso tivesse sido feito, talvez diminuísse o vômito, mas estava encobrindo algo muito mais grave, né? Que é uma cirurgia extremamente delicada, com pouquíssimos profissionais que conseguem fazer, e que a cachorrinha vai entrar agora para fazer, né, doutor? Exato. E uma das coisas assim que é importante de salientar, se não tivesse feito essa identificação dessa alteração, fatalmente é um animal que, num procedimento anestésico padrão, por exemplo, para uma castração, uma cirurgia eletiva, fatalmente ele viria a óbito. E aí não dá para descobrir, né? Morreu, e aí fica, morreu do quê? É aí que surgem as questões, né? Exato. E aí sempre vai ficar aquela história, nossa, ele faz parte daquela pequena porcentagem que reage ao anestésico ou qualquer coisa similar a isso. Esse é o nosso grande problema. Então, assim, parabenizar bastante a equipe, que já está acostumada a trabalhar com os animais, consegue identificar diversas manifestações aí e evita exatamente, de repente, um óbito no animal, que agora vamos ter aí um procedimento cirúrgico aí para conseguir salvar mais um anjinho desses daí, com certeza. E um procedimento cirúrgico que, quando os professores das universidades lá de São Paulo souberam, pediram demais, né, que fosse integralmente filmada para que eles pudessem socializar isso com os alunos deles, porque é tão raro acontecer que você só explica na teoria, nas aulas, né? E agora não, eles vão conseguir explicar não só um shunt, mas um animal raríssimo que tem 4 shunts. Então, que tem alguns até que você falou, agora vamos ver, vamos abrir e ver o que a gente vai fazer, né? Exato, mesmo com toda a acurácia aí de uma tomografia, né? O próprio profissional que laudou, ele pessoalmente até conversou comigo e ele disse, olha, eu nunca vi isso, né? Ele encaminhou até um trabalho de 2 únicos animais que ele tinha relatados aí em casos aí de livro, mas que ele mesmo nunca tinha visto nada parecido com isso. Então, assim, foi pedido insistentemente, não só por ele, como outros cirurgiões colegas também. Por favor, filma, me mostra, porque eu quero ver isso, né, no natural, como a gente brinca. E não só no desenho lá do livro, né? Às vezes fica muito fácil, né, no desenho, mas ao vivo realmente é bem difícil da gente identificar isso. A intenção, gente, é mostrar para vocês que, às vezes, um sintoma simples pode estar manifestando algo mais grave dentro do animal. Então, sempre não medique o animal em casa, leve no veterinário. A gente sabe que a situação é difícil, que é difícil para todos, mas quando a gente se propõe a ter um animal, a gente precisa pensar nessas possibilidades, né? Procurem um profissional que vocês confiem, procurem um profissional que vocês tenham uma certeza que vai poder atender as expectativas desse animal de vocês. E depois, no decorrer dessa entrevista, a gente vai mostrando as imagens e vai mostrando, se Deus quiser, essa cachorrinha livre de todos esses desvios que, na verdade, é o significado de shunt, né? Exato, exatamente isso. Mas, assim, acredito que com a equipe aí todo mundo já está preparado, a gente acabou fazendo aí um bom estudo do caso, né?
por ser diferente de tudo aquilo que a gente já está acostumado, né, ou de casos similares, né, então a gente fala que todo mundo se preparou bastante e eu acredito que a gente tem aí sucesso e vai ver essa cachorrinha correndo aí por bastante tempo. É uma cirurgia de 3 a 4 horas que vai começar agora e que vai dar tudo certo. Quero parabenizar aqui a Clínica Viva Bicho, os profissionais da Clínica Viva Bicho, desde a funcionária que identificou o animal que não estava bem, a médica veterinária clínica que atendeu e teve a sensibilidade de encaminhar para mais exames, e aqui é o Dr. Ricardo, que a gente costuma chamar de Jesus. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Imagina, obrigado. Obrigado pelo, como eu brinco, né? O apelido carinhoso, mas realmente a gente tenta sempre ajudar da melhor forma possível. Eu que agradeço. O Amigo Animal vai ficando por aqui. Um bom final de semana para vocês e até a semana que vem com novidades no programa.